Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Para quem não me conhece, não estranha a minha voz, ela é assim mesmo, tá? Ela é bem grave, mas depois vai se soltando, né? É um prazer estar na casa de Deus, uma responsabilidade de levar o Evangelho da Verdade. E eu gostaria de falar que o tema da palavra de hoje já está ali. Não é um tema muito fácil de se falar, mas é um tema em que todos nós vivemos. Um tema que eu já compartilhei por muito tempo, que eu já vivenciei por muito tempo. E graças a Deus o Senhor nos permite a transformação diária. Esse é o nosso desejo. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento e abrisse a palavra do Senhor, o nosso texto base. Em Mateus capítulo 24, versículo 10. Vai ser esse o nosso texto base. Mas antes do tema da minha palavra, que o Senhor falou no meu coração, veio falando comigo, já tem um tempo, foi de uma ministração que eu ouvi da pastora Joyce Meyer, falando sobre ofensas. E isso foi falando no meu coração. E aí depois eu compartilhei até no meu status uma pastora que eu sigo falando especificamente para mulheres, pastora Moana Débora. E ela também falava sobre ofensas. E eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer trabalhar na minha vida e é isso que o Senhor quer que eu fale. Antes da gente ler o versículo, eu queria explicar rapidinho o que é uma ofensa. O tema é saia do abismo chamado ofensa. Saia do abismo chamado ofensa. E o que é ofensa? No dicionário, é uma palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade, uma injúria, uma afronta. No dicionário bíblico, diz que pode ter duas ideias. Qualquer tropeço ou deslize da própria pessoa, ou qualquer ocasião de tropeço ou deslize de uma outra pessoa. E nós temos alguns exemplos, né? Davi foi muito ofendido pelos seus irmãos, enquanto ele não foi ungido, né? Rei. José também foi muito ofendido pelos seus irmãos e foi até vendido por isso. Então, a Bíblia conta-nos uma história de várias pessoas que passaram por essa situação. E nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 10. A minha versão é a versão NVT, mas acompanhe também na sua Bíblia, você que está em casa, ou pelo multimídia, que diz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Esse é um texto que fala de Jesus falando dos acontecimentos futuros. E antes de você sentar, eu queria que você lesse comigo, pelo multimídia, o mesmo versículo na Bíblia amplificada. É uma Bíblia que eu gosto muito, ela só tem versão em inglês, e eu coloco para traduzir. E na Bíblia amplificada diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 10. Coloca aí, Luquinhas, para mim. Não sei se dá para você ler, mas diz assim, é o mesmo texto, o mesmo versículo. Naquela época, muitos ficarão ofendidos e repelidos. Repelidos quer dizer afastar para longe. Por sua associação comigo, Jesus. E se afastarão daquele em quem devem confiar, e trairão uns aos outros, entregando os crentes aos seus perseguidores, e se odiarão. Então, muitos ficarão ofendidos e repelidos, e se afastarão, e trairão uns aos outros, e se odiarão. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o que cuida deste lugar, o Senhor é o guia,
o Senhor é que o sustenta. Entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos, ó Deus. Aquilo que o Senhor falou ao meu coração e ainda tem trabalhado na minha vida, é aquilo que o Senhor me colocou a dispor à Tua igreja, para que todos nós, Senhor, cresçamos a cada dia no conhecimento da Tua verdade, Jesus. Então, Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, só Tu podes agir nos corações nessa noite, daqueles que estão assistindo em casa. Tens a liberdade para agir no nosso meio e falar aos nossos corações de uma maneira toda poderosa e especial, porque a Tua própria palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Obrigado por estar aqui, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, igreja. E falar de ofensa não é muito fácil, né? Quem não já recebeu uma ofensa? Muitos de nós já fomos ofendidos, ou até mesmo ofendemos alguém. Então, não é muito fácil falar sobre isso, mas é algo que tem acontecido diariamente na Igreja do Senhor, principalmente no mundo agora, né? Depois, até mesmo no meio político, quantas ofensas, né? Na nossa família, muitas vezes somos ofendidos, no nosso trabalho também, em todos os lugares, né? Nós passamos por essa situação. E até mesmo, trazendo à luz da palavra, a oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, ali também, entre algumas versões, ela diz: perdoai as nossas ofensas a quem nos tenha ofendido, não é assim? Ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é mesmo? E assim o Senhor vai falando sobre isso. A ofensa é uma arma muito poderosa que o inimigo tem usado nesses últimos tempos. Muito. Eu acredito que ele, como é muito astuto, ele se aproveitou desse momento em que a igreja, em alguns momentos da vida, não procura conhecer a verdade, não procura conhecer a palavra, não procura ler a palavra, não procura conhecer o próprio Deus da palavra, e aí é levada por qualquer vento de notícia ou se ofende por qualquer coisa. Hoje em dia a gente tem visto tantas coisas, né? A gente tem visto até mesmo um cantor gospel que tem falado coisas diferentes daquilo que diz a Bíblia. Mas a palavra nos diz, nesse mesmo capítulo, desses acontecimentos que viriam. Então o inimigo se aproveitou justamente dessa palavrinha, a ofensa. Porque ninguém gosta de ser ofendido. Ninguém gosta de ser maltratado. Ou às vezes também a gente está tão receoso com algumas coisas que qualquer palavra que uma pessoa fala conosco, a gente acha que ela nos ofendeu e na verdade não. É que nós ainda não fomos tratados o suficiente para entender que aquilo só foi um alerta. Não foi por maldade. Então o inimigo tem se aproveitado disso, né? Muitos serão atingidos se não estiverem alicerçados na palavra de Deus. Porque nós precisamos disso para nos proteger, usar as armas poderosas do Senhor. Usar o capacete da salvação, usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, a nossa espada. A gente precisa exercer aquilo que a palavra de Deus diz. Nesse mesmo capítulo, no verso 12, de Mateus capítulo 24, diz que o amor de muitos se esfriará. Mas a gente pode analisar que não é o amor do mundo, na verdade, porque o mundo ainda não conhece o verdadeiro Senhor, mas é o amor da igreja, dos que se dizem cristãos. O amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Futuro ainda vai aumentar mais ainda. Então que não seja o meu nem o seu amor. Porque enquanto nós estivermos aqui, Igreja de Nova Vida, Jardim Catarina, plantado hoje na Rua 25, nós estaremos falando a palavra da verdade. E como eu falei, e a palavra de Deus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E a gente só combate a ofensa com amor.
A gente só combate a ofensa, os problemas, as situações com o amor. O amor que vem de Deus, o amor genuíno. Porque essa é uma arma letal de Satanás. Ele pegou a chave e falou assim, é nisso aí que eu vou plantar dentro da igreja, a ofensa. Porque eles não vão aguentar qualquer palavra que alguém dizer, eu vou ficar ofendido. Isso foi falado contra mim, isso foi falado. Eu falo isso, igreja, porque eu também já passei por isso. Eu já fiz e eu já fui ofendido. Mas hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente vai conhecendo a palavra e vai vivendo a palavra e ela vai se tornando viva nos nossos corações, que isso vai se tornando algo que não atinge. Porque o nosso alvo está nos céus. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Então hoje nós precisamos medir as palavras quando a gente for falar, não é isso? Hoje em dia a gente tem cuidado, né? Tudo é cortado, né? Hoje, principalmente nas redes sociais, você é banido das redes sociais por algo que você falou, né? A gente fica com receio de falar com alguém, até mesmo tem aquele ditado que diz que a gente, para falar com alguém, a gente tem que pisar em ovos. A gente tem que pisar em ovos. Se a gente falar alguma coisa com alguém, já se sentiu ofendido. Até mesmo quando os pastores ou alguém vem aqui no púlpito falar, às vezes, a gente precisa medir as palavras para que não saiam ofensas. Aliás, não vão sair ofensas, para que as pessoas não recebam como ofensas. Mas, na verdade, o que a gente está falando é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não diz que vai ser bom o tempo todo, irmãos. Mas ela tem que causar um impacto na sua vida. Porque se não causar um impacto na sua vida, o evangelho não tem sido o verdadeiro. Você não tem deixado o evangelho trabalhar no seu coração. Por isso que nós ficamos chateados ou ofendidos por qualquer coisa, por qualquer motivo. Né? Eu que trabalho no Ministério de Louvor, a gente também tem essas questões. Porque a sua voz não ficou legal hoje. Olha, eu muitas vezes, eu sempre falei com o pessoal do Ministério de Louvor, depois que eu comecei a fazer um período de terapia, fui me encontrando, falava muitas coisas sem pensar. E aí, não queria saber se atingia ou não. Imaturidade por não conhecer a palavra e não conhecer a mim mesmo. Mas a partir do momento que eu fui deixando a palavra falar no meu coração e fui me conhecendo, hoje eu consigo falar as palavras corretas, consigo puxar a orelha, chamar a atenção, né? Eu, Simone e Renato, mas sabendo que aquilo ali não vai ser uma ofensa, vai ser algo para o crescimento daquela pessoa. Então é assim que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela tem que transformar, porque se não transformar, querido, nós não estamos vivendo o evangelho da verdade. Ela precisa transformar. Até mesmo quando ficamos ofendidos, né, muitas das vezes a gente sente um peso sobre nós e aí é isso que o diabo quer lançar mesmo nas nossas vidas. E aí, quando a gente fala alguma coisa, já peço perdão a vocês, né, não se sintam ofendidos com a palavra de hoje, mas que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Mas vamos ler 2 textos na Bíblia falando sobre isso. Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Coloca aí, Luquinhas, para mim. A minha versão é a versão NVT, volto a dizer. Que ali diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então a palavra de Deus, querido, ela não vai amaciar o seu coração. Em alguns momentos, ela vai te trazer uma sacudida, vai doer. Porque se ela é uma espada que corta, você vai sentir algo no seu coração. Senhor, isso aqui não vai doer muito. Não, Senhor, eu fiquei ofendido mesmo. Eu não gostei porque ela falou isso comigo, mas na verdade a pessoa nem falou sem pensar e nem foi nada daquilo que você pensou. Mas aí você já está com seu coração tão machucado ou dolorido ou ressentido por algo que já é de passado, que você não conseguiu resolver, que você não consegue ouvir e nem perceber o que a palavra de Deus diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3,
no verso 16 e 17, também tem algo muito importante para nos dizer. Coloca, Luquinhas, para mim. Hoje eu vou contar com multimídia. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Essa é a palavra de Deus. Assim que o Senhor faz conosco, assim que o Evangelho faz conosco, ela nos prepara, ela nos capacita, ela nos transforma. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, queridos, se a palavra de Deus que tem sido pregada aqui é para que você entenda que é para capacitar o seu povo a viver em novidade de vida, a viver o evangelho da verdade, a viver o evangelho que a palavra de Deus diz. Não é simplesmente por religiosidade. Eu venho aqui, cumpro o meu papel, eu venho aqui, canto o meu louvor e saio da mesma forma. Para eu poder falar dessa palavra, sempre acontece algo, né? E assim, meu esposo está em casa hoje. E aí, essa semana, 2 dias atrás, eu não sou de falar muito, na verdade, assim. Quando eu estou escalada para pregar, ninguém sabe, porque eu não falo, né? Então, e ele até falou assim, por que você não me falou? Eu falei, não falo nada. E aí, nós tivemos uma pequena desavença. E eu vou dizer que eu era, uma pessoa muito difícil de perdoar. Quando me ofende ou quando acontece algo, eu sou muito difícil. E aquilo fica no meu coração, e aquilo fica no meu coração. E eu falei, justamente na semana que eu ia pregar sobre ofensa, acontece isso. Falei, Jesus, é o Senhor mesmo trabalhando na minha vida. E aí, quando foi hoje de manhã, eu conversei com ele, sentei com ele, né? Nós conversamos, eu pedi perdão, e aí ele também. Não importa quem estava certo ou quem estava errado. O importante é que eu fiz aquilo que o Espírito Santo mandou eu fazer, e, na verdade, como casal, a gente precisa fazer isso. Porque se a gente for ficar esperando um pelo outro, nunca vai acontecer, querido, porque é isso que o diabo quer, que você fique remoendo isso no seu coração, e você não faça a diferença. E aí, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, antes de eu ir para o trabalho, a gente conversou, a gente, né, pediu perdão, conversou e foi. Aí hoje ele falou assim, vou preparar um jantar especial. Meu marido nunca cozinha, gente. Vou preparar um jantar especial para você. Estou esperando, hein, marido, quando chegar em casa. Aí ele falou, então tá bom, pode preparar. Então, aquele momento de você perdoar a ofensa ou de você perdoar algo, né, que precisava ser feito ali naquele momento, gerou um bem maior. Eu vou ter um jantar especial quando chegar em casa. Em coisa melhor. Então isso é a palavra da verdade. É o evangelho sendo transformado no nosso coração. Então, irmãos, não se ofendam com a palavra de hoje. É para ensinar a vivermos conforme a palavra de Deus. Porque a ofensa, saia daqui com esse pensamento, é uma arma letal do diabo. Cuide da sua mente, do seu coração. Eu até coloquei 2 tópicos importantes. Quando você for ofendido, não dê tempo para o diabo criar raízes de amargura. Não aceite que se acomode em seu pensamento. Se você percebeu que alguém falou com você e você não gostou, vai diretamente dessa pessoa. Olha, irmão, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Ou marido, não consegui entender por que você falou assim comigo. Não gostei dessa forma, né? Porque aí a gente já corta o mal pela raiz. A gente não deixa o diabo fazer um ninho na nossa cabeça. E aí a gente vai carregando. Eu descobri na terapia que eu carregava muitas coisas desde a infância. E aí a minha terapeuta, ela fala o seguinte, Célia, quando algo te incomoda, na verdade, quando algo, né, está perturbando você, isso fala mais de você do que da outra pessoa. Se está te incomodando é porque existe algo dentro de você que está se incomodando sem necessidade. Então você precisa trabalhar aquilo que está no seu coração, aquilo que está nas suas emoções, para que aquilo não te atinja. Então é verdade, gente, não é fácil.
mas é possível. O que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. É isso que ele quer. Ele só quer uma brecha. Se a brechinha foi algo que alguém falou, querido, corta o mal pela raiz. Não deixe isso brotar no seu coração. Refute com a palavra. Fale a palavra. Não, eu não aceito isso. Não, Senhor, eu não aceito essa palavra. Senhor, porque a tua palavra me garante que em ti eu posso todas as coisas, porque eu já passei por necessidade, como Paulo disse, né? Já passei por situações difíceis, já passei por todas as situações, então hoje eu posso dizer que em ti eu posso todas as coisas. Então, mas para isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer o Deus da palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você é levado por qualquer vento de notícias. Se alguém chegar aqui e falar que isso aqui é um mar, você vai acreditar. Mas a gente sabe que isso aqui não é um mar. Mas quando a gente não entende, quando a gente não busca conhecer, nossa, isso é um verde, essas flores, essa por sinal está muito bonita, né? Flores, as folhas e tal, a pessoa não vai convencer você de que aquilo é um mar. Por quê? Você sabe e entende que aquilo ali, que você leu, que você estudou, né, que faz parte da criação do mundo, você entende que aquilo ali são folhas verdes. Então, a decisão de não se ofender com algo ou alguém é para o nosso próprio bem. Para viver melhor nesse mundo. Não é difícil, aliás, não é fácil. Mas você precisa decidir a viver dessa forma. Porque quer pessoa, o exemplo maior de tudo que foi de pior vivenciado nesse mundo foi o próprio Jesus. Que veio como carne e vivenciou tudo isso. E suportou. Mas você fala, mas ele era Deus homem, ele era Deus e ele era... Mas ele passou por todas as situações. Então, se você se ofende ou fica chateado por qualquer coisa, talvez o problema não esteja na pessoa, talvez o problema esteja em você. Talvez você precise de tratamento. Talvez você precise de ajuda. Se algo muitas vezes te incomoda, isso tem me incomodado, isso não me incomoda, isso me incomoda, eu não gostei, não gostei do que o pastor René falou, não gostei do que a irmã Jaísa falou, não gostei do que o pastor Denilson falou e tal. Algo precisa ser trabalhado na sua vida, querido. Porque se eles foram colocados líderes sobre este lugar, eles têm a responsabilidade de levar o evangelho à verdade e puxar a nossa orelha quando é preciso, através da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que realmente a palavra, ela traz o tratamento. Ela fere para que você realmente seja tratado pela palavra do Senhor. Para que você seja sarado, para que você seja curado e aí você consiga caminhar altaneiramente, como diz a palavra. Ai, glória a Deus. O segundo tópico diz assim: quando você for ofendido, não retribua da mesma maneira. Porque a primeira coisa que você faz quando você é ofendido, quando você está magoado, é levar outras pessoas a serem magoadas também. Eu sei porque eu já vivenciei isso. Eu fui magoada de uma tal forma que eu fui conversando com as pessoas e fui falando, mostrando aquilo que me magoou, tentando convencê-las a sair, a ficar do meu lado, ficando magoada com outros, só porque eu não tive a sabedoria e o entendimento da palavra naquele momento. Porque a primeira coisa, quando a gente está magoado, quando a gente está chateado, a gente também quer que as outras pessoas fiquem magoadas e chateadas também. Porque não é só eu. Não é possível, não é só comigo que acontecem essas coisas. Eu preciso falar com as outras pessoas para saber se acontecem com elas também. Até acontece, querido, mas não da mesma forma que você, porque cada um tem um tratamento diferente. Somos pessoas diferentes. Temos DNA diferente.
Mas quando alguém te ferir, não queira também retribuir da mesma maneira. Refute com a palavra, com o amor. Não seja você aquele que o seu amor vai esfriar com o tempo. Mas busque a palavra de Deus. Busque a essência do Senhor. Porque quando estamos magoados, queremos levar muitas pessoas, assim como eu falei. Queria que você lesse também comigo Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 20. Está entendendo, gente? Estou indo muito rápido? Dá para entender? Ai, glória a Deus. Romanos 7, 18 a 20 diz assim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, queridos, quem domina você? É o Espírito Santo de Deus ou é o pecado? Ou é a carne? Ou são as suas emoções que não te deixam sair do lugar em que você está? Porque as emoções fazem isso. Ela te prende naquele lugar e ela não vai te deixar sair. Até você conhecer a si próprio e falar, opa, ó, agora você não toma mais conta de mim. Porque quem toma conta de mim sou eu e o Espírito Santo que está em mim. Então saia desse lugar de abismo chamado ofensa. Não se sinta ofendido por qualquer coisa. E se você se sentir ofendido, vá até a pessoa. Casamento tem muito disso, né? Gente, né? Porque não é fácil. E como eu já dei o meu exemplo. Mas quando o Senhor está no controle da nossa vida, a gente consegue viver melhor dia após dia. Lá em Mateus 5, 38 ao 42. Vamos ver o que diz Mateus 5, 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E aí eu fui pesquisar. Os estudiosos dizem que dar uma bofetada no lado direito do rosto significava um insulto, uma ofensa. E aí por que Cristo disse isso? Até porque lá no Antigo Testamento tem um texto assim, mas eu não vou me ater a ele. Eu vou me ater ao que Cristo disse. Cristo disse que era para a gente dar a outra face. Por que ele disse que era para a gente dar a outra face? Ai, porque a gente tem que aceitar tudo, né? Porque a gente tem que ser bobo. Não, queridos. Que a gente tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque você dar a outra face é você ser dominado pelo amor. É você entender que aquela pessoa é tão pecadora quanto você. E ela também precisa de ajuda, assim como você. Então você vai perdoar e vai amar e vai dizer, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa, Jesus. Porque ela não sabe o que faz. Ser com ela, Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Por isso que é dar a outra face. Não é ser dominado pelo rancor. Não é revidar. Não é pagar o mal com o mal. E aí nesse versículo, depois você procura, se você tem YouTube, essas coisas e tal, procura lá. Joyce Meyer falando sobre as ofensas. Até peguei uma frase dela que ela diz assim, a ofensa é totalmente improdutiva. Ela rouba a sua paz, ela rouba a sua alegria, ela rouba a sua energia, ela rouba o seu poder, ela rouba a sua unção e até a sua saúde. Ela não produz nada. A ofensa não produz nada. Se você quer viver com essa mágoa no seu coração, é você mesmo que vai ser prejudicado, não é o outro. Porque o seu outro já foi pedir perdão a você e você não quis perdoar, o outro está livre, mas você continua preso. Você continua preso àquilo e você não consegue viver. Você vai ter uma vida improdutiva.
Até mesmo a sua saúde, a gente não sabe, né? Que muitas das vezes a falta de perdão mexe com a sua saúde. Você sente isso, você sente aquilo. Ai, estou sentindo isso. Quando você for analisar a sua vida, você vai falar assim, mas eu não perdoei aquilo que ele fez lá no verão passado. E isso vai tomando a sua vida. E aí você pode até estar aqui na igreja como religioso, mas você não vai conseguir vivenciar a verdade do Evangelho, o que a palavra de Deus diz. Assim como o salmista sempre fala, minha alma louve ao Senhor, mesmo que eu não tenha condições nenhuma. Ou assim como a corça anseia pelas águas, eu gosto muito desse versículo, esse verso. Assim como a corça anseia pelas águas, que ela corre, a minha alma tem sede do Deus vivo. É assim que nós precisamos ser. Não permitir que a ofensa nos paralise. Não seja paralisado pela ofensa. Em nome do Senhor Jesus. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Se você quer falar algo que vai machucar alguém, não fale. Ou se você precisa falar, fale com sabedoria. Fale com convicção, com a autoridade do Senhor Jesus. Não deixe de falar. Nós líderes temos esse papel. Nós precisamos falar. Aqueles que estão casados, o homem é o cabeça do lar, precisa falar. A esposa, como mulher sábia, precisa conduzir. Os filhos precisam obedecer. A gente precisa viver isso, igreja. Então saiba falar. E você também analise se você não está se ofendendo muito fácil. Eu não posso ir para a direita porque eu vou ficar ofendido. Não posso ir para a esquerda, não posso ir para frente, não posso ir para trás, não posso dançar no púlpito que eu vou ofender alguém. Não posso fazer... Gente, então você precisa analisar, eu preciso analisar o que está me incomodando, porque se isso está me ofendendo, existe algo na minha vida que não é o Senhor Jesus. Eu me preocupo mais com as pessoas do que comigo mesmo. E o Evangelho diz que a gente precisa mudar a cada dia. E isso só se consegue através do amor. O amor a Deus. O amor ao próximo. No tempo que se chama hoje, as pessoas se ofendem facilmente por problemas, né? Ou porque às vezes falamos a verdade. Ou as pessoas se ofendem com Deus. Deus, por que Deus? Estou chateada com você, vou sair da igreja por causa disso. Deus, porque você não me deu... Ainda não, Luquinhas. Porque você não me deu aquilo que eu queria. Aí você se ofende com os pastores da igreja. Você se ofende com os líderes. Até mesmo com a família, porque família também não é fácil, né? E aí, o inimigo vai fazendo uma arruaça. Porque, na verdade, nós que precisamos avaliar a nossa vida diariamente. Nós precisamos ser a carta lida lá fora. Nós precisamos ser o Evangelho para as pessoas chegarem lá fora e olhar para nós e falar assim, eu quero seguir esse Deus. Porque ela é diferente. Porque ele é diferente. A gente não vai precisar nem falar. As pessoas vão olhar, vão falar, você pode orar por mim? Você é cristão, não é? Porque você é diferente. Então é assim que nós devemos viver. Então não permita que a ofensa te paralise. Vamos ler lá em Efésios, nós estamos terminando já. Efésios, capítulo 4, verso 30 e 31. Efésios 4, 30 e 31. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. A palavra já diz, não sou eu que estou dizendo, eu só estou afirmando aquilo que ela diz. Coloca, Luquinhas, para mim o 31 de novo. Livrem-se de toda amargura. É para você se livrar. Não é para você guardar como algo de estimação. Esse aqui ninguém vai tirar, não. Porque só eu sei o que eu passei. Só eu sei, né, o que falaram de mim. Eu vou guardar e com isso, como diz, né, a Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? A palavra de Deus diz tudo o contrário.
ela não diz que a gente vai morrer da mesma forma que a gente começou. Porque o mais importante para o evangelho é como termina. Porque a gente termina nos céus. A gente vai terminar com o Senhor. Então, o importante na sua caminhada é você fazer a diferença. Então, se você precisa perdoar alguém, então perdoe, querido. Livre-se de toda amargura. Livre-se da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Livre-se, porque isso não pertence a quem vive o evangelho da verdade. Isso não te pertence mais. Isso não me pertence mais. Eu tenho que parar de fazer fofoca, porque isso não me pertence mais. Porque se eu sou uma filha do Deus Altíssimo, eu não posso ficar fazendo fofoca. Eu não posso me sentir melhor do que alguém, porque na verdade eu não sou tão pecadora quanto vocês. A diferença é que nós estamos num processo de transformação e de santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o que eu mais quero é contemplar o Senhor face a face. Então nós precisamos ter esse desejo. Para terminar, eu coloquei 3 tópicozinhos. Como sair do abismo que se chama ofensa? Primeiro, reconhecer que somos todos pecadores e precisamos da glória e da misericórdia de Deus sobre nós. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada sem Ti. Oh, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Se aquele fulano ou se aquela fulana me ofendeu, Deus. Oh, Senhor, às vezes eu também já fiz isso com alguém, mas só que eu estou tão cega que eu não consigo reconhecer isso, Senhor. Porque eu não sou melhor do que ninguém, mas preciso da Tua misericórdia. Preciso que a Tua misericórdia me alcance todos os dias. É assim que nós vamos sair desse abismo. É assim, porque o diabo fica feliz que você fica lá. Mas o Senhor quer te fazer andar altaneiramente, em lugares altos. E segundo, você precisa amar a Deus e amar ao próximo. Nesses últimos tempos, então, queridos, é realmente dar a outra face. No casamento, como a gente diz, é melhor ser feliz do que ter razão. Depois do desentendimento que eu tive com meu esposo, eu tive a plena consciência que eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Já estamos 10 anos juntos. Nós não vamos viver sempre bem. Mas quando tiver esses problemas, a gente sabe que a gente precisa fazer o nosso papel, porque o Senhor está no controle da nossa vida e do nosso casamento, não é assim? Então eu preciso amar a Deus, porque se eu amo a Deus, eu consigo amar as pessoas como o Senhor ama. E a gente consegue alcançar mais pessoas, aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos, até os próprios irmãos. Porque eu entendo que muitas das vezes as ofensas nos fazem viver como sepulcros caiados, vazios. Fora a gente está super bem, mas por dentro a gente está oco. E a gente está andando como zumbi. E, infelizmente, isso tem acontecido. Isso vai acontecer nos últimos tempos. Mas que não sejamos nós, queridos. Desperta tu que dormes. Porque o Senhor iluminará a sua vida através da sua palavra. Então ame a Deus e ame ao próximo. E o terceiro é você precisar aplicar a palavra da verdade e viver essa palavra diariamente. Não é só dia de quarta-feira, não é só aos domingos, não é só no grupo de vida, não é só no plantão de oração. Eu preciso viver isso todos os dias. Viver a palavra do Senhor todos os dias. Então, queridos, não se ofenda mais. A partir de hoje, eu espero em nome do Senhor Jesus que você saia daqui entendendo que você precisa se libertar disso, assim como eu fui liberta disso e estou lutando dia após dia para não cometer o mesmo erro. E digo para vocês, é algo libertador. Você vive bem, você até consegue sorrir mais. As pessoas até nem têm mais medo de mim, porque antigamente todo mundo falava, né? Ela é muito séria, né? E eu sou séria mesmo.
Mas você consegue até sorrir mais, porque sorrir te faz bem. Sorrir te faz bem, né, irmã Tite? Oh, sorrir te faz bem. De manhã, a massagem que faz, né, para você, para a pele, você faz assim. Aí eu faço assim todo dia. Igual o Zacarias, né? Para rejuvenescer um pouco a pele. Mas é assim, queridos, é assim que a gente vai viver bem. É assim que a gente vai conseguir sair desse abismo que nos aprisiona, que é a ofensa. Porque a oração do Pai Nosso, ela diz isso. O que adianta você falar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pulou a parte. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Surtiu nenhum efeito. Você tem que vivenciar a oração verdadeiramente. E para de dizer que não vai conseguir, porque quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Então, vou ler esse último versículo. João 8, 31, 32, na versão da Bíblia Amplificada. Os músicos podem vir. João, capítulo 8, verso 31 e 32. Que diz assim: Então Jesus estava dizendo aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, obedecendo continuamente os meus ensinamentos e vivendo de acordo com eles, então sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade sobre a salvação, e a verdade vos libertará da pena do pecado. Então, se permanecerdes na minha palavra, obedecendo continuamente os meus ensinamentos e vivendo de acordo com eles, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você não anda vivendo essa verdade, querido, hoje peça misericórdia ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser tua discípula de verdade, Jesus. Porque eu quero estar plantado em ti, ó Deus. Porque eu quero conhecer essa verdade e essa verdade vai me libertar. Porque se ela não me libertar, querido, é porque você não está deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Não saia daqui nessa noite segurando a sua ofensa como bichinho de estimação. Lance ela sobre o altar do Senhor nessa noite. Lance ela sobre o altar do Senhor e diga: Senhor, eu perdoo. Senhor, então me perdoa, porque tanto tempo eu deixei de usufruir a tua palavra por causa dessa ofensa, e o diabo não terá poder mais sobre a minha vida. Então, queridos, vocês precisam viver essa verdade. Eu preciso viver essa verdade. Eu principalmente me incluo nisso, porque quando eu fui trabalhada, aconteceu algo na minha casa que o Senhor precisou mostrar para você. Tá vendo? Você precisa viver também. Lógico que eu preciso viver. Ai de mim, se eu vier aqui em cima e não viver. Vocês não têm nada a ver com isso, mas a minha vida eu vou lá no pezinho de papai, ele vai me dar um puxão de orelha, ele vai falar: minha filha, não é assim, não é assim. E a gente vai vivendo. Então a gente precisa sair desse abismo que se chama ofensa. Vamos ficar de pé, igreja. Eu escolhi um louvor. Ele fala muito disso, é um louvor que eu amo.